O Obsidian é chamado de seu segundo cérebro digital, mas ele por si só não é nada disso. Ele é apenas uma ferramenta para que você possa organizar suas ideias. Isso significa que se você instalar o Obsidian no seu computador de exemplo, ele não vai fazer nada de imediato para você. O que de fato transforma o Obsidian em algo que realmente pensa com você é na verdade o método que você aplica nele, não em si a ferramenta. E é aí que entra a ferramenta chamada Zettelkasten. Se você nunca ouviu falar desse nome, relaxa, não é nada complicado. O conceito ele é até mais simples do que parece. O Zettelkasten ele foi desenvolvido por um pesquisador alemão chamado Niklas Luhmann. Niklas Luhmann ele produziu dezenas de livros e centenas de artigos ao longo da sua vida, mas ele não confiava apenas na sua memória para criar tudo isso. Então ele criou um sistema externo de pensamento para conectar e organizar pensamentos para que a sua mente não travasse. Ou seja, ele escrevia cada ideia em uma ficha separada, no caso uma única ideia por ficha, nada de copiar textos ou copiar livros. Ele basicamente pegava o que ele havia entendido e reescrevia com as suas próprias palavras. Depois ele pegava aquela ficha e conectava ela a outras fichas relacionadas. Com o tempo aquilo virou uma rede de pensamento, onde uma ideia levava a outra. O mais interessante é que ele dizia que ele não escrevia nem seus livros e os seus artigos. Na verdade, quem fazia todo esse trabalho era o próprio Zettelkasten, porque quando ele precisava produzir algo novo, ele não necessariamente começava aquilo tudo do zero. Ele conectava esse projeto novo a algo que já havia sido estruturado, pois o esforço maior que é entender, ter uma maior clareza sobre o tema, organizar, ele já havia feito. E é exatamente isso que transforma o Obsidian em seu segundo cérebro. Não é o aplicativo em si, tá mais atrelado à lógica que é utilizada dentro dele. Agora pensa comigo sobre o mundo atual, onde a gente tem um alto consumo por informações, sejam através de vídeos, livros, cursos, podcasts e entre outros meios. E praticamente tudo que você aprende nada se conecta, porque hoje você pode aprender algo e daqui 2, 3 meses você pode ter esquecido. Isso não acontece porque você é incapaz, mas porque a informação ela ficou isolada. E o Zettelkasten ele resolve isso. Ele praticamente transforma a informação solta em um conhecimento conectado. Mas tem um detalhe importante, o método em si ele não precisa do Obsidian para funcionar. Na época quando o Niklas Luhmann ele desenvolveu esse método, ele aplicava isso no papel através de gavetas. Mas quando a gente utiliza o Obsidian, ele facilita esse processo, oferecendo um ambiente onde a sua lógica ela pode ser aplicada de uma forma mais organizada e simplificada. E o que de fato é o Obsidian? O Obsidian ele é uma ferramenta de anotações e organização de conhecimento pessoal, mas ele não é só um aplicativo de notas. Através dele, permite com que você conecte ideias. Enquanto outros aplicativos funcionam com notas isoladas, o Obsidian cria conexões entre essas notas. Ou seja, você cria uma nota, menciona outra nota dentro dela e conecta duas notas de forma instantânea. Isso muda completamente a forma que você enxerga como você está escrevendo, porque você deixa de organizar as informações através de acumulação e começa a organizar essas informações através das notas que têm de fato uma relação direta. O Obsidian é uma ferramenta no-code. Isso significa que você não precisa ter conhecimento em programação para você poder utilizá-lo, mas se você quiser personalizar ele mais a fundo, ele permite com que você adicione automações, plugins e entre outros elementos de uma forma bem simples. Além disso, o Obsidian ele é uma ferramenta gratuita, que funciona de forma 100% offline, ou seja, tudo que você cria dentro dele é salvo no computador, em arquivos de texto simples chamado Markdown. Isso significa que os dados eles são totalmente seus. Agora que você entendeu o conceito, vamos entender como funciona o Obsidian na prática. Para começarmos, a gente precisa instalar o Obsidian aqui no computador. Para que você possa instalar o Obsidian, é necessário que você entre dentro deste site chamado obsidian.md e você será redirecionado para esta página. Para que a gente possa instalar o Obsidian, você vai vir aqui na opção de download. De forma automática, o próprio site do Obsidian ele vai identificar o seu sistema operacional. Então, no meu caso aqui, ele já identificou que é o sistema Windows. Mas caso você esteja em um sistema alternativo, seja um Linux ou Mac, ele automaticamente vai identificar e vai fornecer o link de download para que você possa baixar dentro dessas outras alternativas. Então, para a gente baixar, a gente vai clicar aqui no botão de download, vai inicializar o download do instalador do Obsidian. O instalador ele já foi baixado. Para a gente executar, a gente vai dar um duplo clique e vamos iniciar o processo de instalação. Então você vai clicar aqui no botão de próximo. Aqui nessa parte você pode direcionar qual pasta vai ser instalado o seu Obsidian. Eu vou deixar essa pasta por padrão e clicar no botão de instalar. Ele vai inicializar a instalação até bem rápida porque o software ele é bem leve. E pronto, o Obsidian já foi instalado e a gente já pode utilizar esse software para uso.
Então a gente vai deixar essa opção aqui habilitada de iniciar o Obsidian e clicar no botão de Finish. Com o Obsidian instalado, a gente vai ser redirecionado para esta página, que é a página de inicialização dele. E aqui ele pede para a gente criar um Vault. E o que de fato é um Vault? O Vault ele é basicamente seu espaço de trabalho aqui dentro do Obsidian. Ele vai funcionar como uma espécie de gaveta específica voltada a um determinado tema. Ou seja, é dentro dele onde as suas notas, pastas, ideias e conexões serão armazenadas. Aqui no lado esquerdo vai aparecer todos os vaults nos quais eu já criei. Mas como no seu caso você não tem nenhum vault, você vai criar isso junto comigo passo a passo. Então antes da gente criar o nosso vault, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alternar o idioma do Obsidian. Isso já pode ser feito na página inicial. Então eu vou colocar aqui português do Brasil. Então o vault ele já foi alternado e foi traduzido para cofre. Então para a gente criar o nosso vault, a gente vai clicar aqui no botão de criar. Você vai determinar um nome para o seu vault. O nome desse vault vai ser pessoal. Aqui em destinação você vai definir onde de fato você vai deixar armazenado esse vault. É importante que você defina uma pasta que você tenha fácil acesso. Até porque o Obsidian ele se trata de um software 100% offline, onde caso você perca o acesso, você perca a sua conta, você formate o seu computador, se você tiver esses arquivos armazenados, você pode recuperar o seu vault. Então a gente vai clicar aqui no botão de selecionar. Eu vou deixar selecionada essa pasta, uma pasta exclusiva que eu criei justamente para esse vídeo. Então vou clicar em Select Folder, com todas as informações já preenchidas, a gente vai clicar aqui no botão de criar. E o nosso vault ele já foi criado aqui dentro do Obsidian. Como eu mencionei, o Obsidian ele se trata de um software gratuito. Mas se você quiser sincronizar os seus dados de uma forma em nuvem, o próprio Obsidian ele oferece uma função chamada Obsidian Sync, que é uma ferramenta paga do qual você vai conseguir sincronizar o seu Vault através de sistemas de nuvem, entre outros dispositivos. Então, para você que tem interesse, esses são os valores do Obsidian Sync. Mas caso você não queira realizar a assinatura, você pode utilizar meios manuais para fazer um processo de armazenamento em nuvem e com uma sincronização manual. Isso pode ser feito através do Google Drive, Dropbox, entre outros serviços de nuvem. Então, com o nosso Vault criado, a gente tem algumas funções dentro dele. Aqui no canto superior, a gente tem algumas funções. Então, a gente vai abordar essa primeira função aqui, que é a parte de explorador de arquivos, né? Então, dentro do explorador de arquivos, você terá essa visualização. E aqui a gente tem algumas funções essas que a gente vai utilizar ao longo deste vídeo. Como, por exemplo, esta primeira função. Essa primeira função é onde, de fato, você cria uma nova nota. E ao você clicar dentro deste ícone, uma nova nota ela será criada. O nome da minha nota será Introdução ao Obsidian. E aqui abaixo você já pode escrever dentro dela, tá? Basicamente assim funciona uma nota. Se você seleciona o texto e clica no botão direito, você consegue adicionar também algumas formatações. Então, se caso você queira esse texto aqui em negrito, você pode deixar ele em negrito a este modo. Ou se você quer deixar esse texto aqui em itálico, você pode deixar ele itálico basicamente assim. Ou seja, toda nota que você criar aqui dentro do Obsidian, você vai clicar dentro deste botão e uma nova nota ela será criada. Partindo para o próximo ícone, a gente tem este ícone, do qual a gente consegue criar uma nova pasta aqui dentro do Obsidian. Criar ou não criar uma pasta aqui dentro do Obsidian fica mais ao seu critério, é uma questão opcional. Isso serve muito para aqueles que querem ter um sistema mais organizado e gostam de deixar tudo separado por pastas. Para você criar uma nova pasta aqui no Obsidian, você vai clicar no ícone, uma nova pasta será criada. Eu vou deixar o nome dessa pasta como parte principal. Eu vou criar uma outra pasta em cima dela, então vou colocar aqui uma pasta de projetos e também vou criar uma outra pasta chamada pasta de estudos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas pastas e vou colocá-las dentro da pasta principal. E aí toda vez que a gente expandir, a gente vai conseguir visualizar essas duas pastas dentro da pasta principal. Ah, eu não vejo nada, não vejo nenhum tipo de elemento aqui dentro delas. Só vão aparecer elementos como nota, imagens, canvas e entre outros elementos nos quais você adicionar dentro da opção de pastas. No geral, se não possui nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de pasta, ele vai aparecer praticamente nada. Então, por exemplo, essa nota de introdução ao Obsidian, eu posso colocar ela dentro da minha pasta de estudos. E toda vez que eu abrir a minha pasta de estudos, vai constar a minha nota de introdução ao Obsidian. Ou se, por exemplo, eu quero pegar essa nota aqui sem título, eu posso pegar essa nota de sem título e arrastar para minha pasta de projetos. Essa nota de bem-vindo, o mesmo processo. E ficaria praticamente esse modo o meu processo de organização de pastas. Então vou criar aqui duas pastas para a gente exemplificar. Vou colocar aqui projeto A e a outra pasta projeto B. E vou deixar essas duas pastas aqui dentro da minha pasta de projetos. E a nota bem-vindo ela vai ficar dentro da pasta A. A nota sem título ela também vai ficar dentro da pasta A.
E ficou praticamente deste modo a minha organização aqui de pastas dentro do Obsidian. Outra função que a gente também vai encontrar é esta outra função ao lado. Através dessa função você consegue mudar a ordenação aqui dentro do Obsidian. Então você consegue colocar uma ordenação através de nomes, como também uma ordenação de última edição, desde a mais antiga como também a mais recente. Eu geralmente gosto de deixar por padrão, que ela geralmente é ordenada de ordem alfabética, porque isso daqui não é um critério que me importa tanto. Também temos essa outra função, na qual ela revela o arquivo atual de uma forma automática. Então, se por exemplo eu tiver com um determinado arquivo selecionado, mas eu não souber exatamente em qual pasta ele se localiza, ou se estivermos trabalhando com uma grande quantidade de arquivos, se você clica dentro desta opção com o arquivo já selecionado no seu modo de visualização, ele automaticamente vai aparecer aqui pra gente. E também temos essa última opção, que é a opção de expandir e a função de recolher. A gente clica, ela funciona praticamente deste modo. Aqui no canto superior a gente vai encontrar outras demais funções, como a opção de pesquisa, caso você queira pesquisar por um determinado elemento específico. Caso você queira encontrar os arquivos que eles encontram em arquivos salvos, eles vão constar aqui dentro desta página. A gente vai voltar aqui para o próprio explorador de arquivos e eu vou te mostrar uma função que é muito legal. Basta clicar aqui ó, dentro deste botão, criar novo canvas, e seremos redirecionados para esta página, e o que de fato é o canvas. O canvas ele funciona como um mapa mental dentro do Obsidian, onde você consegue visualizar as suas notas e as conexões entre elas de uma forma mais visual. Então vou colocar aqui um novo nome para o meu canvas, vou clicar no botão direito em renomear, e o nome desse canvas vai ser Zettelkasten, que é basicamente um método que está abordando aqui ao longo deste vídeo. Para que você possa criar uma nova nota aqui dentro do seu canvas, basta clicar aqui ó, 2 vezes e você vai começar a preencher as suas ideias, né? Então eu vou colocar aqui o que é o Zettelkasten. Essa daqui vai ser a primeira nota na qual a gente vai criar. Vou também criar uma outra nota adicional, como organizar ideias com o Zettelkasten. E também vou criar uma terceira nota, como conectar ideias. Essas daqui serão as 3 notas nas quais eu vou utilizar aqui junto com vocês. Se a gente seleciona essa nota, a gente consegue alternar a cor. Então a gente pode deixar um modo de visualização diferente. Mas daqui vai ser a nota principal, o que de fato é o Zettelkasten, vou deixar na cor roxa. Essas outras duas eu vou deixar elas em outra tonalidade, né? Então eu vou deixar ela na tonalidade verde e esta outra em uma tonalidade amarela. Tem uma função aqui muito legal dentro do próprio Canvas, que você consegue conectar essas notas através de setas, para funcionar de fato como um mapa mental. Se você clicar nesta bolinha, você consegue fazer a conexão entre elas. Então se a gente clica dentro desta bolinha, a gente consegue fazer a conexão entre elas. Então ficou praticamente este modo. Também vou conectar esta outra a como conectar ideias. Ficou basicamente assim. Você consegue alternar a cor dessa seta, isso aqui fica ao seu critério. Eu particularmente não vou alternar, vou deixar basicamente este modo. E ficou basicamente assim. Por que as pessoas utilizam esse tipo de função aqui dentro do Obsidian? Muitas pessoas utilizam esse tipo de função, eu mesmo em particular, quando a gente vai gravar um vídeo pro YouTube, ou às vezes eu vou gravar uma aula, eu gosto de deixar todos os tópicos que eu vou abordar dentro dessa aula anotados dentro desse mapa mental. À medida do tempo que eu vou matando um determinado tópico, eu posso deixar isso daqui em cinza. Eu já consigo identificar que é um tópico que eu não preciso abordar novamente. E aí nesse cenário eu não me perco e eu consigo montar o melhor vídeo possível para quem tá assistindo. Só da gente fazer esse processo, a gente não cria as nossas notas de fato. Isso daqui são apenas cartões que você vai utilizar dentro do seu Canvas. Mas para que você possa transformar esses cartões em notas, você vai dar um duplo clique no texto, você vai deixar ele selecionado. E você vai colocar este símbolo de colchete 2 vezes. Você vai criar uma espécie de link. Entrando dentro deste link, automaticamente você vai criar uma nova pasta. Pasta essa que está atrelado aqui ao seu próprio Canvas. Então, por exemplo, aqui dentro de o que é Zettelkasten, eu posso deixar uma parte do meu roteiro. Como também nessa parte, como organizar ideias com o Zettelkasten. Vou criar aqui uma outra pasta em cima dela. Vou clicar aqui, pronto, uma outra pasta ela foi criada. Então, por exemplo, o que é Zettelkasten? Eu vou deixar preenchido aqui para vocês. Ficou basicamente assim, uma explicação bem breve sobre o que de fato é o Zettelkasten. A gente vai voltar aqui para a nota 2, que é como organizar ideias com o Zettelkasten. Então eu deixei todas essas notas já preenchidas, notas das quais eu criei dentro desses cartões. Vamos visualizar essa outra nota aqui, como conectar ideias. E uma coisa muito legal que você consegue fazer aqui dentro do Obsidian é a conexão entre essas notas. E como que você conecta essas notas? Vamos supor que eu queira conectar a nota como organizar ideias com o Zettelkasten com a nota principal, que é o que é o Zettelkasten.
Vou entrar dentro desta nota, e dentro dessa nota a gente pode fazer uma conexão entre elas. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse texto aqui, ó, o que é Zettelkasten, que é basicamente o título daquela pasta. A gente vai pegar, vai colocar os dois símbolos e pronto, a conexão ela já foi feita. Ou se o título daquela pasta ele não tiver incrementado, você pode criar aqui, ó, 2 pontos no final, você pode colocar links, e você pode colocar os colchetes, aí você colocar aquela nota específica, outros colchetes, como também vou conectar com esta outra nota, e outros colchetes que eu também vou conectar com esta nota específica. Então só com essa nota em si eu já fiz uma conexão com outras demais notas. E aí, toda vez que eu abrir aqui dentro dessa nota, eu posso ir para a nota principal, como também navegar entre outras demais notas que fazem conexão. Nessa outra nota que faz uma conexão, como conectar ideias, posso conectar essa nota àquela outra nota na qual eu criei, né? Como organizar ideias com o Zettelkasten. Já fiz essa conexão, vou fazer essa outra conexão aqui com o que é Zettelkasten. E pronto, pessoal, eu já fiz algumas conexões entre as minhas notas aqui dentro do Canvas. A medida é que conforme você utiliza o Obsidian e você vai criando novas notas, maior você vai criar um sistema de conexões entre elas. É legal que você utilize o mapa mental do Obsidian, que é o Canvas, como uma ferramenta para te auxiliar durante esse processo. Com base em tudo isso que eu te expliquei, você já tem uma boa base sobre o Obsidian. Mas caso você queira se aprofundar e aprender mais sobre o software de uma maneira mais completa, eu tenho um treinamento de Obsidian onde eu te ensino do básico ao avançado no valor de R$ 29,90. Caso você tenha interesse, basta escanear o QR Code e entrar no link da descrição ou até mesmo o link fixado nos comentários. Então, se você quiser se aprofundar em um conteúdo mais completo, para você se aprofundar em conhecimentos relacionados ao Obsidian, você pode adquirir o meu treinamento. Voltando aqui para a tela do computador, à medida do tempo que você utiliza o Obsidian, mais conexões você vai criando dentro dele. Você consegue ter essa noção através do próprio gráfico aqui dentro do Obsidian. Então essa daqui é a nota, o que é Zettelkasten, e ela faz conexão com essas outras duas notas. À medida do tempo, conforme você aplica o Zettelkasten aqui dentro do Obsidian, é que essas notas elas criem conexões a este modo, onde todas as notas elas terão conexões interligadas. Ou também as suas conexões podem se transformar a este modo, onde uma grande variedade de temas vão conectar entre si. Você vai ter uma visão bem ampla entre temas que antes você não percebia que se conectavam. Você também consegue alterar o seu modo de visualização aqui dentro do Obsidian, então você consegue arrastar aqui para este lado, principalmente para você que tem um monitor maior, você consegue ter uma visualização melhor, principalmente para você que tem um monitor maior, você consegue fazer esses ajustes, deixar selecionado aonde exatamente você quer visualizar a parte de texto, ou aonde exatamente você quer deixar visualizado a parte do seu Canvas. Ou se você quiser visualizar a parte do seu gráfico, você também consegue deixar selecionado uma parte inferior aqui no gráfico. Então é basicamente assim que funciona o Obsidian de uma forma bem simples e prática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado e eu tenha te ajudado de algum modo, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição. Lembrando, caso você tenha um interesse em aprender de forma mais profunda sobre o Obsidian, eu tenho um treinamento no valor promocional de R$ 29,90. Caso você tenha interesse, basta entrar no QR Code, no link da descrição ou no comentário fixado para que você possa adquirir este treinamento. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!